filme e pudemos debater a respeito dele, alguns princípios, alguns valores. E depois nós fizemos uma visita para um tio do Pedrão, que está num estágio terminal. É uma doença, eu não sei qual que era exatamente, mas ele está em casa, recebendo tratamento médico. E quando a gente chegou na casa dele, num apartamento muito bom, estava ele, o pai do Pedrão, que é o irmão dele, e uma cuidadora, só. E eu falei, nossa, quantas pessoas estão em São Paulo precisando de uma visita? Quantas pessoas estão sedentas por ouvir o Evangelho numa situação como essa? E foi muito legal, porque o Pedrão incentivou a gente a ir para lá, e os jovens puderam, né, cantar com a gente, o Boss estava lá também, a gente tocou um violão, cantou umas músicas, a gente já avisou o tio dele, falou, a gente não é profissional, não se assuste, né? A gente não quer trazer mal aqui, a gente quer que você fique feliz. E ele fazia assim com a mão, não, tudo bem, tudo bem. E quando a gente cantou, ele se emocionou. E aí o Pedrão começou a falar do amor de Cristo, e depois nós oramos por ele. E aí eu vi aquilo e falei, meu, é para isso que a gente existe. A gente não existe para ganhar dinheiro, para alcançar um sucesso, para ser conhecido, para buscar glória aqui na terra. Nós vivemos para transmitir o amor de Deus, para compartilhar com essas vidas de que há esperança, de que o Senhor nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo. E é muito simples, só que a gente fica amarrado em tantas coisas e a gente não faz o básico. Então, irmãos, hoje o tema é rompendo barreiras. E nós vamos ver que existem muitas barreiras na nossa vida. E quando eu falo sobre romper barreira, eu não estou dizendo assim que você vai começar a enxergar e vislumbrar um futuro mais promissor. Nossa, ele vai falar de romper barreiras, então agora eu vou conseguir aumentar o meu salário, agora eu vou conseguir ser mais saudável, agora eu vou conseguir um esquema para poder entrar num padrão melhor. Não, não é isso. Nós vamos ver que as barreiras que existem em nosso coração, muitas vezes, elas vêm de religiosidade. Nós vamos ver que essas barreiras existem em nosso coração, muitas vezes por conta da nossa personalidade. Nós somos o próprio empecilho de Deus agir. E é muito importante, irmãos, que a igreja que testemunha Cristo vivo rompa o quanto antes essas barreiras. E nós vamos ver isso através de uma história muito bacana, muito legal. Eu acho que foi a história que eu mais preguei, o Niel vai lembrar, né? Atos 10. Eu lembro que uma vez a gente foi no Promifé, o projeto missionário, aliás, o Enoque deve estar voltando de lá. Nós estivemos orando por ele, não sei se você orou, eu orei bastante pelo Enoque, para que o Enoque estivesse representando Cristo ali, para que ele fosse luz. E o Elias também está indo agora para o retiro, né, entre igrejas chinesas. Nós temos que orar pelos nossos irmãos, né? Eles não estão indo lá só servir, fazer uma atividade, eles estão indo lá representar Cristo e edificar o corpo de Cristo. E eu lembro que nesse projeto missionário de férias, eu não sei porquê, eu fiquei empolgado com essa mensagem de Atos 10, e todas as casas que eu ia, o Niel me acompanhou em algumas, eu pregava sobre Atos 10. Eu falava, você pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Cornélio, que nem era judeu e nem tinha promessa nenhuma, mas ele era um cara temente a Deus, e a casa inteira dele recebeu o Espírito Santo. Então eu estava naquele fogo, né, querendo que todo mundo recebesse o Espírito Santo. E quando a gente, na verdade, o pastor Chang compartilhou com a Diana algumas coisas, e aí depois na reunião de ministros, eu e a Diana, nós sentamos juntos com o pastor Renato e levantamos algumas questões a respeito desse trecho. E aí eu falei, nossa, que legal. Atos 10 na veia aí para a igreja. Amém? E que a partir dessa mensagem, irmãos, a gente tente entender qual é a barreira que nós precisamos romper. Se você é estudado da Bíblia, se você já leu esse capítulo, você já deve chegar mais ou menos onde eu quero chegar. Nós vamos ver a história do Cornélio, um cara que não era judeu, um cara que teoricamente não tinha as promessas de Cristo para ele, e nós vamos falar de Pedro, o famoso Pedro. E eu não vou falar mal do Pedro, porque senão o Pedro ali atrás vai me bater. Ele sempre me faz ameaças quando eu falo do Pedro. Acho que ele defende, né? Não tem nenhum Alberto na Bíblia, senão eu também ia defender, né? Já pensou um Alberto na Bíblia, o discípulo de Jesus? Isso é heresia, irmãos, não considere isso. Vamos lá, então. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre piedade, temor e oração na vida de Cornélio e na vida de Pedro. Eu não vou perder muito tempo, eu vou ler o versículo 1 ao versículo 8 de Atos 10, e nós vamos parar para falar um pouquinho do que a palavra de Deus está nos dizendo, e depois nós vamos prosseguir para falar um pouquinho da vida de Pedro. Fique atento, mesmo que você conheça já a história, amém? Vamos lá então. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente o anjo de Deus
que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope, ou Jope, eu não sei como é que fala isso. Jope? Jump? Tá. Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui, que a palavra de Deus nos mostra a respeito da vida de Cornélio, ele fala que ele e a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Em outras palavras, eles viviam de acordo com as Escrituras. Só assim, mas você falou que ele não era judeu e tal. Ele provavelmente era um prosélito. O que é um prosélito? É alguém que o judeu se aproximou e apresentou a respeito da lei, a respeito de Deus, e aquela pessoa começou a abraçar essa fé, né? Mas nós vamos ver pelo longo da história que, na verdade, alguns judeus talvez nem quisessem se associar tanto com ele, como é o espanto de Pedro. Mas o fato é que ele e toda a sua família eram tementes a Deus. Como é que era? Ele era um centurião. Ele era um cara, naquela época, ele seria tipo um militar na ditadura militar. Exatamente isso. Ele era um cara que estava fazendo parte de um governo que estava, muitas vezes, oprimindo os povos para tomar o poder. Os próprios judeus, tinha muitos judeus que não gostavam do imperador romano, eles não gostavam do sistema de Roma, mas esse cara aqui trabalhava para o exército romano. Então, veja bem a situação dele. E a Bíblia fala que ele e sua família eram piedosos e tementes a Deus. Só que ele tinha todo o respeito do povo judeu. Imagina um cara de autoridade, que não usava a sua autoridade para exercer uma função de liderança ou para impactar as pessoas à sua volta. Era Cornélio. Os judeus que viviam com Cornélio respeitavam Cornélio. As pessoas que serviam a ele, você pode ver que ele enviou 2 servos e mais uma pessoa aí que ele falou que é piedosa também, um soldado piedoso. Ou seja, ele cultivava esse estilo de vida. E isso aqui é a maior lição para a gente, irmãos. Porque é como se nós estivéssemos falando de um cara que não frequenta igreja, de um cara que tem um conhecimento prévio de Deus, e ele vive de uma forma que agrada a Deus. E quantos de nós temos toda uma vida pautada na igreja, na leitura da palavra, mas o nosso viver é diferente? Então a Bíblia já começa a mostrar o cenário de Cornélio e sua família como alguém que realmente tinha amor a Deus, que tinha uma paixão, que tinha algo para oferecer e não só querer receber. E você vê isso através das esmolas que ele dava. A gente hoje não entende muito o conceito de esmola, né? A gente acha estranho. A gente acha que é dar um realzinho para o cara que está vindo, para evitar dele enfiar aquele negócio no seu para-brisa lá, né? Isso já tudo, você já dá R$1 e fala, não, beleza, vai embora, tal. Ou então, às vezes fala, não tenho nada. Mas essa esmola aqui, eu creio que é algo que ele estava investindo nas vidas necessitadas, que tinham necessidade. Então ele não só tinha uma vida com Deus, de temor a Deus, mas ele tinha uma ação prática na sua vida diária. A Bíblia fala que ele dava esmolas e que ele tinha uma vida de oração. E na minha opinião, ele era um cristão sem saber. Lembre-se, Jesus já veio, já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ele foi aos céus e os discípulos já estavam pregando em todos os lugares. Mas ele conhecia parte da verdade, mas ele já vivia como um cristão. Pelas atitudes, pelo seu caráter, pela sua família. Era visível isso. Eu acho que a gente tem muito a aprender com o Cornélio e sua família, irmãos. E o anjo fala para ele assim, que todas essas ações dele subiam como oferta memorável a Deus, diante de Deus. Então tudo que ele fazia, Deus estava vendo. Tudo que nós fazemos, irmãos, Deus está vendo. Não importa se nós estamos aqui na Pamplona, 988, segundo andar, ou se nós estamos no nosso trabalho, Deus está vendo, Deus está de olho. Deus considera. Deus olha o seu coração e sabe se há temor, Deus sabe se há um ato de piedade, Deus sabe se há um desprendimento das riquezas, se há uma dedicação, uma vida de oração. E isso tudo traduz exatamente isso, vida. Cornélio era um cara que tinha vida.
E é tão bonito como Deus vai arquitetando as coisas para poder apresentar para ele Pedro. O que ele fala aqui? Apareceu um anjo e fala assim, manda buscar o Pedro. Ou seja, ele tem cuidado de Cornélio. Ele fala, vou trazer aqui o maior representante do cristianismo atual que eu poderia trazer. É como se para pregar aqui domingo a gente trouxesse, sei lá, o John Piper. Já está lotado aqui. Aí quando é Alberto, os caras ficam lá no fundão, ninguém senta aqui na frente, mas o John Piper, os caras iam sentar aqui, tô brincando. Estou falando assim, se houvesse alguém importante, nós queríamos estar lá aprendendo dele. Alguém que é muito, que é versado em alguma habilidade, nós queremos aprender com eles. O pessoal que gosta de fazer negócios, vão buscar se aprimorar, porque aquela pessoa tem algo a oferecer que você vai absorver. E aqui é como se Deus estivesse preparando para ele, Pedro, o maior representante ali de Jesus, andou com Jesus, do ladinho de Jesus, e agora ia lá para casa, ele ia buscar Pedro para vir na casa dele. Imagina a alegria de Cornélio, ele nem conhecia Deus exatamente, mas ele estava ali buscando, né? Ele tinha uma vida que era diferente de uma prática religiosa, é isso que eu quero chegar com vocês, irmãos. O nosso cristianismo ele tem sido uma prática religiosa, que tudo é um fardo, que tudo é chato, sabe? É isso que a gente tem que entender, ou é uma vida mesmo, que você entende e fala, eu vou orar não porque é obrigatório, eu vou ler a palavra de Deus porque eu tenho prazer nisso, porque Deus fala comigo, porque quando eu leio a palavra, isso aquece meu coração. É esse estilo de vida que nós temos que buscar. Foi para isso que Cristo morreu. Não para nós termos uma lista do que nós devemos fazer. Essa lista, você já se ocupa demais com as coisas do mundo, com as coisas do dia a dia. Já existem muitas listas. Isso tudo aqui, que nós estamos vendo na palavra, deveriam ser as prioridades de quem ama e teme a Deus. Cornélio não passou na escolinha dominical. Cornélio, ele não recebeu discipulado. E ele era um cara temente a Deus. Falta temor no nosso coração? Será que falta? Pensa, eu estou falando isso para a igreja, mas eu já fui confrontado nisso. Eu acho que se nós olhássemos Cornélio, a gente ia ficar com vergonha dele. E hoje nós olhamos para fora, será que a gente vê alguém que está num padrão muito mais elevado de buscar o Senhor e não está no nosso meio? Não estou falando de gente de outra igreja, estou falando de um cara que está ali querendo buscar Deus e conhecer a Deus. Eu falei na semana passada sobre o Rocha, né, que é o manobrista que fica perto de casa. E eu lembro que eu comecei a conversar com ele porque eu entendi que eu já tinha observado algumas atitudes, e aí eu já fui lá meio que falar de Jesus e já entendi que ele era um irmão. E aí a primeira coisa que eu identifiquei, ele não vai numa igreja, ele não congrega, ele precisa congregar. E aí eu já fui falando, né, alguns princípios e tal. E aí ele me explicou porque ele ainda não congrega, ele já congregou. Ele está querendo voltar o quanto antes. E aí ele começou a conversar comigo, só que as atitudes dele para com Deus, cara, é a atitude de um cristão que está firme na rocha. Ele só não está congregando, e ele quer em breve congregar. Mas você vê, independente dele estar no meio cristão, ele é um cristão. E isso, às vezes, dá uns nó na cabeça, porque você fala, peraí, eu estou indo na igreja todo domingo, eu participo de todas as celebrações, eu tento me envolver numa célula, eu toco no ministério, e de repente um cara que não está envolvido numa atividade religiosa, ele tem uma vida cristã, entre aspas, talvez mais saudável que a minha. É de pensar, porque Deus, ele não se prende a esse momento. Deus não se prende a essa estrutura. Nem a nossa organização, Deus não se prende a isso. Ele faz muito mais do que a gente pode pedir ou pensar, não é isso que a palavra fala? E a gente acha que a gente tem que condicionar Deus a um formato, e não é assim. E a história de Atos 10 nos mostra isso. Deus, se houver algum formato que Deus funciona, é no formato dele, não é no nosso. Deus tem as suas próprias regras. Deus é Deus. E nós precisamos olhar para esse Deus como ele é, não como a gente acha que ele é. Ah, mas Deus é amoroso. Aí você só enfatiza o amor de Deus, só que você olha o amor de Deus a partir do seu amor, do seu conceito de amor. E você não vai para a palavra de Deus, você não quer nem saber o que a palavra de Deus fala sobre amor. Então aí já tem um problemão. Porque aí você multiplicar isso por 50 pessoas, cada uma pensa de Deus de um jeito. Ah, Deus não é assim, então eu vou embora dessa congregação. Calma, vamos aprender com o Senhor. Então eu vejo que Cornélio ele existe para confrontar alguns paradigmas religiosos que talvez você tenha formado aí no seu coração. Coisas que estão te prendendo, que são as barreiras que nós falamos, que precisam ser rompidas. E presta atenção, irmão, sonda isso no teu coração hoje. Quais são as barreiras que têm impedido você de ser um verdadeiro cristão? Um cristão temente a Deus. E nós falamos, né,
alguns cultos atrás sobre uma vida cheia do Espírito. E a gente falou, existem frutos daqueles que se deixam encher pelo Espírito. Só que aqui a gente vê uma coisa meio contrária. O cara não tinha o Espírito. Concorda? Eu estou falando uma heresia? Ele não tinha o Espírito de Deus, mas ele agia com piedade e com temor. Piedade não é você ter pena de uma pessoa, mas uma vida de piedade é uma vida que faz aquilo que agrada a Deus. É aquilo que busca agradar a Deus, sabendo que tudo que ele fizer tem que ser um ato de santidade. E esse era o Cornélio. Então, é meio contraditório. A gente fala, a gente precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo para poder resultar em boas obras, para poder resultar em bons frutos. E aqui a gente vê o contrário, um cara que já vivia nessa prática, e Deus olha para ele e fala, tudo que você está fazendo eu estou vendo, está subindo para mim como uma oferta, eu estou recebendo isso, uma oferta memorial, Deus está guardando na mente, assim, tipo, está tudo registrado aí, Cornélio, continua assim, e eu vou fazer algo que você não espera. E ele vai mandar Pedro para presentear ele com o maior presente da história, que é o próprio Deus habitando nele. Não é só prática religiosa, é a vida de Deus em nós. E Cornélio estava prestes a mudar a sua vida completamente. Um ponto que eu anotei aqui que eu acho muito interessante. Cornélio, apesar de ter essa vida, parece que ele é 100%, que é um cara, nossa, eu quero ser igual a Cornélio. Ele devia ter os defeitos dele. Mas Cornélio aqui precisa de Pedro. E eu quero que vocês guardem isso na mente. Cornélio precisa de Pedro. Ninguém consegue andar na vida cristã sozinho. Mesmo que Cornélio desse as ofertas, fosse temente a Deus, fosse piedoso, tivesse os seus momentos de oração, ele ainda não estava no contexto do corpo de Cristo. Ele ainda não entendia qual era o propósito da vida dele. E ele precisava de Pedro, que foi estipulado pelo próprio Deus para ir lá e pregar o Evangelho. Então estava faltando alguma coisa na vida do Cornélio. Faltava alguma coisa na vida da família de Cornélio, mesmo ele sendo uma família exemplar. E eu vejo que Pedro, como coluna da igreja, foi escolhido a dedo para auxiliar eles na caminhada da fé. E nós vamos falar um pouquinho de Pedro agora. Espera um pouquinho. Isso mesmo, a continuação do texto. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, esses que viajavam e se aproximavam da cidade eram aqueles que Cornélio enviou para buscar Pedro. E aí fala que Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Acho que o cara estava com tanta fome, que capotou ali. Igual a gente aqui ensaiando hoje, né? Fomos correndo comprar as coisas e tal. E aí Pedro, quando ele caiu em êxtase, ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. E Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? E os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. E Pedro os convidou para entrar e os hospedou. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Amém. Bom, primeira coisa do Pedrão aí. Ele foi orar, irmãos. Não é interessante? Quando a gente tem um tempinho, a mãe está preparando o almoço, a esposa, ou o marido, não sei como é que funciona cada casa. Em vez de nós tirarmos um tempinho lá e orar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar no celular, Instagram, Facebook. Mas Pedro não. Enquanto estava esperando o almoço, ele foi orar. Ele falou assim, já que eu estou sem fazer nada, eu quero investir esse tempo. E eu vou orar ao Senhor. Pensa, um dia comum,
uma hora comum, perto do almoço, um momento comum, ele não esperava nada. E ele teve uma das maiores revelações da sua vida. Sabe o que isso mostra, irmãos? Nós devemos perseverar na vida de oração. Às vezes a gente fala assim, mano, eu já orei tanto por uma situação. Já orei tanto por fulano. Já orei tanto pela igreja. Já orei tanto por isso, por aquilo. E a gente, próxima vez que a gente entra para orar, a gente já está desanimado. Mas nesse dia, Pedro, no seu momento comum, na sua hora comum, porque ele sabia separar a sua hora com Deus, ele entrou para orar ao Senhor e ele teve uma grande revelação. Você vê que aqui nós estamos falando que para romper barreiras, irmãos, a nossa vida importa. A maneira como nós nos conduzimos. Cornélio é o exemplo disso. E agora Pedro, mostrando um exemplo de oração. Se nós queremos romper barreiras, irmãos, sem oração é impossível. Não vai romper nada. A gente vai romper a cabeça de tanto bater na parede. Mas nós precisamos entender isso. E eu vejo que nesse momento em que a voz fala para o Pedro, Pedro, é o seguinte, mata e come, você está com fome, né? Eu estou te mandando do céu um lençol cheio de bichinho aí para você comer. E ele fala assim, não, jamais comi algo impuro ou imundo. O que Pedro está fazendo? Pedro está falando assim, eu tenho as minhas credenciais religiosas. Eu sou um cumpridor da lei. Eu sei o que é certo e errado. Eu ando assim, eu sempre andei assim, e eu não vou mudar agora. É a frase de um religioso. É a frase de alguém que se coloca no status de cumpridor da lei. Mas não tem vida nessa área da vida de Pedro. Não está fluindo igual fluía na vida de Cornélio. E mesmo tendo recebido esse recado de Deus, que falou assim, não chame impuro o que Deus purificou. Ali ele estava aprendendo uma lição absurda, mas ele não estava entendendo ainda, porque ele estava apegado às suas tradições. Ele estava apegado às coisas que são menos importantes do que a vida com Deus. Deus, o Senhor falou para não comer nenhum animal impuro, e agora o Senhor desce um lençol, isso é tentação. Eu não vou cair nessa tentação. A Bíblia fala que Deus não pode tentar ninguém, nem ser tentado. Mas Pedro ali não entendeu muito bem o que estava acontecendo. E Deus falou para ele, não considere impuro o que eu purifiquei. E Pedro não entendeu o que tudo aquilo significou, ficou refletindo no que Deus tinha falado. E aí eu paro e pergunto, a sua vida vai acontecendo? Dia após dia você vai passando, vai lidando com os problemas e continua andando, caminhando, sem refletir, sem parar para orar? Pedro aqui, ele parou para orar na sua hora rotineira, sei lá, de repente ele teve uma visão, de repente ele teve a explicação de algo que era grandioso, mas ele não tinha entendido. E o trecho bíblico mostra 2 pontos, quer ver? Fala que Pedro, assim aconteceu 3 vezes, o lençol desceu e subiu 3 vezes, e ele ficou barganhando com Deus, né, sobre aquela questão. E aí fala que enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens chegaram. E depois fala que antes do Espírito Santo falar com ele, Pedro ainda estava pensando na visão. Isso mostra o quê? A gente não pode deixar a nossa vida ir num fluir contínuo, sem parar e falar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo agora? Por que eu tomei essa atitude? Por que aquilo aconteceu comigo? Por que eu entrei nesse buraco? Por que eu saí desse buraco? Por que Deus permitiu isso acontecer? O que Deus está fazendo? A gente não faz mais isso. Normal, acontece. Vamos indo. Amanhã será um dia melhor. Dê tempo ao tempo, o tempo vai curar. Não vai curar nada. Nós precisamos parar, entrar na presença de Deus, nessa oração, e falar, Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer falar para mim nesse momento? O que o Senhor quer tratar na minha vida? O que o Senhor quer que eu mude no meu coração? E eu vi um vídeo bem curtinho, eu não vou lembrar o nome dele, é Bob, mas eu não lembro o segundo nome. É um senhor bem engraçado, ele é um cara que usa umas roupas xadrez, é um suspensório, ele é bem magrinho, tem um barbão branco, cabelo preto, e quando ele fala de Jesus, ele fala muito simples. E depois eu posto lá no grupo da Pão. Eu sempre prometo que eu vou postar alguma coisa no grupo da Pão, aí eu nunca posto, ninguém me cobra, fica por isso mesmo. Agora me cobrem isso, irmãos. Vai cobrar. E eu não sei se eu vou postar esse vídeo, eu vou postar algum deles, tá? Porque eu não sei exatamente se eu vou conseguir achar esse. Mas ele falava sobre essa questão da oração. Ele falou assim, o cristão, se ele não sente que Deus está perto dele, eu só tenho um conselho para dar. Se arrependa. Busque o arrependimento. E eu falei, nossa Deus, mas é estranho, né? Porque nós estamos servindo na igreja, nós queremos fazer missões, nós queremos alcançar uma estatura, né, de varão perfeito como Cristo e tal, e de repente a gente tem que se arrepender, parece que é um fundamento lá atrás que a gente esqueceu.
Você vai jogar futebol, você tem que ficar treinando passe, né? Você fica um pro outro, assim, que nem uns bobão. Você quer jogar, mas o cara fica falando, vai dar passe. Você fica lá 30 minutos dando passe pro outro. Agora é outra perna. Aí muda a perna e vai. E aí você acredita que os caras vão jogar e ainda erra passe? Mas é o fundamento. E a gente acha que a nossa vida é super espiritual, que a gente vai sair voando que nem anjo. É igual um treinamento para o seu trabalho, é igual um treinamento no esporte. Você tem que ter perseverança, você tem que ter disciplina, você tem que crescer nisso. E de repente a gente para de fazer tudo isso, deixa de ter a vida como a de Cornélio e fala, Senhor, me enche. Eu quero ter o poder do Espírito Santo agindo na minha vida. Mas não ora, mas não busca mais com fervor, não está intenso nas coisas de Deus, nem sonha mais o que Deus pode fazer através da vida. E como Deus vai encher esse vaso, né, como gostam de falar os pentecostais? Entenda, as coisas acontecem de uma forma simultânea. Ao mesmo tempo que você busca Deus, você experimenta Deus e você se depara com quem você é. E aí você entra na presença de Deus, você experimenta Deus e mais um pouquinho você conhece de Deus e cresce. E assim vai, irmãos. É um relacionamento. Às vezes dá vontade de parar. Vamos ser sinceros, dá. Mas a gente sabe que Ele é a fonte. A gente sabe que é dele que vem aquilo que a gente precisa. E quanto mais a gente tiver de Jesus na nossa vida, mais satisfeito nós vamos estar. Você fala, então você está super satisfeito? Não, não estou, cara. Tem um monte de coisa que eu quero alcançar que eu ainda não alcancei. Tem um monte de coisa que eu quero mudar que eu ainda não mudei. Tem um monte de coisa que eu preciso me arrepender que eu estou buscando arrependimento. Agora eu pergunto para a igreja, esse movimento é real na vida de cada um de nós? Será que a gente para e fala assim, nossa, ontem eu tive essa atividade. Deus, aonde o Senhor esteve presente? Quando eu consegui perceber que o Senhor estava agindo? O que eu fiz de errado? Ou o que eu fiz certo? Isso é, sabe o que, irmãos? Meditar. Não é meditação transcendental. É você parar um tempo com Deus e ficar refletindo. Veja, eles estavam recebendo visitas. Quando você recebe visita na tua casa, o que você faz? Você fica, não, peraí, deixa eu pensar um pouco mais na visão que eu tive. Peraí, segura aí. Não, você vai atender os caras. Mas nesse inteirinho ele já começou a pensar, o que Deus está falando para mim? Nesse momento agora, no culto, você pode parar e pensar, peraí, Deus, onde o Senhor está querendo tocar no meu coração agora? Quais são as áreas que eu realmente preciso romper essas barreiras? Aqui, Deus está rompendo uma barreira absurda na vida de Pedro. Ele está falando, Pedrão, você é muito religioso. Você está vacilando em muitos pontos. E eu quero lembrar uma coisa a respeito do Pedro. Lê um pouquinho antes de Atos 10. Ele ressuscitou uma pessoa, através do poder do Espírito Santo. Mas ele foi ousado e chegou lá e orou e curou aquela vida. Aliás, não só ressuscitou, né? Ele curou Enéas, que era um paralítico que ficou 8 anos deitado na cama. O cara era um paralítico, estava 8 anos deitado lá, não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa de vida, de repente chega o Pedro lá e ora e o cara levanta. E esse mesmo Pedro foi o Pedro que andou sendo discipulado pelo próprio Jesus. Presta atenção nisso, irmãos. Ele andou com Jesus e ele cometia erros. Ele andou com Jesus durante boa parte da vida terrena de Jesus e ainda assim, lá na frente, mesmo cheio do Espírito Santo, ele não tinha todo o entendimento que deveria ter. Isso mostra o quê? Nós precisamos crescer. Nós precisamos romper barreiras. E Pedro aqui estava sendo confrontado nisso. Pedro, você andou comigo, você me negou, eu te restaurei. Você me viu na cruz, você me viu indo para o sepulcro, você me viu ressurreto, eu apareci para vocês, vocês comeram comigo, vocês me viram dar a comissão, vai, pregue por todo mundo, e vocês estavam lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo derramou sobre vocês. E você mesmo, Pedro, você, da tua boca, você pregou e muitos homens foram salvos. E hoje você é uma coluna da igreja. Só que você ainda é um religioso. Você ainda está preso a coisas da lei. Pedro, você ainda está preso com coisas e tradições que não servem mais para uma nova vida em Cristo. Isso vem de encontro com a nossa vida, irmãos. A palavra de Deus, ela é o evangelho, é poder. E Pedro vivia nesse poder, mas tinham coisas que prendiam ele. Existem coisas que me prendem, existem coisas que prendem você. E se a gente não se ligar disso, irmãos, o tempo está passando. Por isso que eu quis citar o Bob, o pastor lá, todo diferente, porque ele fala, busca o arrependimento, independente da fase que você está da vida cristã. Talvez Pedro faça, não, agora eu estou bombando, mano, eu sou a pilar da igreja, eu sou o cara que vou lá, minha sombra até passando ali, os caras começam a ser curados. Onde Pedro ia, ele era respeitado.
Tanto é que o que acontece? Jesus fala lá, Cornélio, chama o Pedro, vai. Ele vai te ensinar algo muito legal. Só que ele vira para Pedro, Pedro, você ainda vai aprender algumas coisas também. Você não está pronto. Não é só porque você tem 50 anos de cristianismo que você está pronto. Se bobear nessa altura, Pedro, ele tomava um baile de algumas criancinhas que estavam convertendo para o Senhor. Porque tinha áreas que ele não tinha crescido. Tinha áreas que ele precisava romper. E uma vez a gente fez uma pregação, acho que uma sequência até, né, sobre destruir assim a questão da religiosidade na nossa vida. Mas se a gente levar bem a sério mesmo e começar a olhar o nosso comportamento, a gente vê que a gente ainda é religioso. Não só a questão de religião, de assumir um compromisso, não é isso. Eu estou falando religiosidade, é aquele sentimento que você tem de querer censurar, de querer prender, de querer controlar, de querer usar a palavra de Deus para fazer isso. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Ou então vai para o extremo, né? Eu sou livre em Cristo e não faz nada. Isso aí também precisa romper barreira, irmão. Para começar com a barreira do próprio ego. Porque ele não está se submetendo à palavra de Deus. Então você vê que a gente está sempre dependendo muito da graça. Isso é bom, não é, irmãos? Amém? Não estou falando que a gente vai sair daqui se chicoteando, né? Oh, eu sou um desgraçado, tal. Não. A graça está disponível. O Senhor Jesus ama a igreja, o Senhor Jesus anda conosco. E ele tem essa paciência que ele teve com Pedro. Imagina, se você fosse Deus, você desse uma vez o lençol, Pedro, eu sou Deus falando, mata e come. Ele, não. Então peraí, então deixa eu recolher aqui, passa fome então, fica no jejum aí até sair o almoço. Você tinha a oportunidade de comer todas as picanhas possíveis aqui. A gente faria isso como a nossa humanidade. Mas Deus ainda desceu 3 vezes aquele lençol. Falou, tem certeza, meu? Aquela vizinha lá você nunca experimentou. Ó, aquele réptil lá é bom, mano. Um dia lá os caras na América do Sul vão comer bastante. E aí vai. Mas Pedro estava mantendo a sua postura. Não, eu nunca comi nada impuro. E eu não vou fazer isso. Um cara rígido. Um cara que não aprendeu. E você vê que o próprio Espírito Santo falava com Pedro. Olha a diferença. O Espírito Santo falou, Pedro, esses caras que estão vindo, recebe eles, porque eu que estou mandando. Pedro tinha acabado de orar. Olha os benefícios de uma vida de oração. O Espírito Santo falou diretamente com ele. Eu lia isso aqui quando eu era mais novo, e eu falava, nossa, meu, já pensou Deus falar isso comigo direto? Falou, vai até tal lugar e lá vai ter uma pessoa e você vai falar isso para ela. A gente não acredita mais nisso. A gente é religioso. A gente parou de crer nas coisas de Deus. A gente parou de crer no sobrenatural de Deus. Não, isso aqui foi Pedro, lá antigamente. Hoje ninguém ressuscita, hoje ninguém é curado, hoje não acontece nada. A gente só tem a palavra de Deus para ler ela e cumprir. Cara, ele está falando de vida. E Cornélio teve uma experiência com Deus a partir da sua vida de tentar agradar a Deus, de ser temente a Deus. E aqui Pedro, mesmo sendo temente a Deus, teve uma hora que enxergou a sua limitação. E Deus falou, vamos fazer o seguinte então, eu estou arquitetando um encontro. Você, Cornélio, precisa de Pedro. E agora você, Pedro, também precisa de Cornélio. Lembra que eu falei? Guardem isso na mente. Cornélio precisa de Pedro. Aqui também, Pedro precisa do Cornélio. Por conta de toda a sua experiência, tinham coisas que ele ainda não entendia. E Deus ia usar a figura de um cara que não era judeu, um cara que estava longe das promessas de Israel, para falar, Pedro, está vendo esse cara? Ele vai receber o Espírito Santo. E foi o primeiro gentil, ele e a família dele, né, que receberam o Espírito Santo. Que experimentaram Deus conforme as promessas, como a gente já viu lá em Joel, né? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, irmãos, Deus está no controle. Deus está arquitetando as coisas, Deus está trabalhando. Deus não é um cara preguiçoso que cruzou os braços desde que ele criou o mundo e falou, se vira aí, humanidade. Deus ele se importa com o seu caminho, com o meu caminho. Deus se importa com a nossa família. Deus se importa com tudo que a gente faz. E aí eu te pergunto, não temos que ter temor desse Deus? Podemos viver de qualquer jeito? Podemos viver da maneira que a gente acha melhor? Também não estou falando para você viver com medo, porque Deus já mostra que ele não é assim. Senão Pedro teria sido fulminado, junto com os quadrúpedes lá, né? Todo mundo ia virar churrasquinho. Então tá. E aí nós vamos para o segundo ponto que é muito importante. A presença do Espírito vem sobre todos os que o buscam. O trecho, irmãos, ele é grande, mas eu dei uma sintetizada, porque eu sei que quando eu fico lendo, né, alguns vão devagando assim, e eu vou tentar ser breve, mas é muito importante a gente passar por esse trecho. Foi o seguinte, né, depois eles foram hospedados na casa de Pedro, e eles vão finalmente conhecer o tal Cornélio. E aí,
Primeira coisa que acontece, Cornélio recebeu uma visão, falou, vai vir um tal de Pedro, aí manda chamar ele. Quando Pedro chegou, a primeira coisa que ele faz, ele ajoelha nos pés de Pedro. Cara, você é o Pedro, aquele cara que cura as pessoas, o cara que andou com Jesus. Ele ajoelha assim, tipo, nossa, tem um semideus na minha frente. E Pedro fala assim, levanta, eu sou igual a você. Você vê, Pedro não era arrogante, ele tinha uma certa humildade, porque ele já tinha andado com Jesus e a arrogância dele levou ele por caminhos não tão bons. E ali ele aprendeu a humildade. Ele falou, levanta, Cornélio, eu sou igual a você. E ele até falou assim depois, né, a gente sabe que os judeus, eles não devem andar com os gentios, né? E de repente, se me virem aqui na tua casa, o negócio vai ficar apertado. Então fala logo o que você quer, que eu tenho que me mandar, senão depois eu vou ter que ir lá na igreja explicar as coisas, e o povo não vai gostar. O evangelho tem que ser pregado, meus irmãos judeus estão esperando essa palavra. E, de repente, quando ele encontra aquela situação, quando ele conversa com Cornélio, ele fala o seguinte, Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. E aí aqui, irmãos, eu botei os tópicos do que ele fala, tá? Porque eu não vou ler na íntegra. Mas ele fala, a princípio, da pregação. Ele fala assim, vocês sabem desse evangelho de paz que foi pregado desde João ali no batismo. Você sabe que Deus, ele ungiu Jesus com o Espírito Santo e com o poder, e que ele saiu por aí pregando o evangelho. E ele fala assim que Jesus, ele tinha esse coração de onde ele fosse, ele ia curando. Ele ia livrando aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Ele está pregando o evangelho para o Cornélio. E ele fala assim, vocês bem souberam disso. E ele falou, nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez. Nós vimos, nós estávamos com ele, e nós vimos que mataram Jesus, suspenderam ele no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. E ele foi visto por várias testemunhas e por nós comemos e bebemos com ele, ou seja, ele realmente ressuscitou. Jesus está vivo. E aí ele fala assim, e ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que esse é aquele a quem Deus constituiu o juiz de vivos e mortos. E todos os profetas dão testemunho deles. Todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Irmãos, isso aqui é a pregação do evangelho. Se você não sabe pregar o evangelho, está aí, ó. Você vai lá em Atos 10, entre o 34 e 48, essa é a pregação do evangelho. Se você quiser, você pode até tirar as partes iniciais, né, que fala da pregação de João, senão você vai ter que explicar João para o cara que não conhece. Mas aqui está falando tudo que Jesus veio fazer na terra. Todo o plano de Deus. E a Bíblia fala o seguinte, continuando. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir Pedro disse, pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Irmãos, eu quero parar um pouco aqui para refletir. Primeira coisa, Deus aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Isso já mostra uma vida correta. Não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, mas existem atitudes que até aqueles que não são cristãos têm melhor que nós. E nisso a gente tem que aprender. Tem que baixar a nossa bola. Sabe? Porque foi isso que Pedro estava aprendendo. Falou, nossa, eu vim até a casa de um cara que o meu povo passa longe. Um gentil. Eu não posso sentar e comer com um gentil. Até Paulo vai brigar com Pedro futuramente. Você vê que Pedro tinha um problema nessa área. Mesmo aprendendo aqui, lá na frente ele caiu na mesma coisa. Mas isso não quer dizer, essa questão de Deus aceitar todo aquele que o teme e faz o que é justo, que todos serão salvos. Porque a Bíblia é muito clara. Serão salvos aqueles que têm a fé em Cristo. Também não significa que existem outros caminhos. Qualquer caminho leva a Deus. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ler a Bíblia. Não. Esse caminho vai te levar para o inferno. Porque nós, andando de acordo com a vontade de Deus, nós temos que seguir o padrão de Deus. E eu creio que Deus, isso é bíblico, né? Não adianta falar, eu creio como se fosse uma crença minha. Deus fez todos os homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Nós temos algo de Deus em nós, só que esse algo de nós precisa ser restaurado. E Cristo veio fazer isso. E aí nós temos a possibilidade de viver a nova vida em Cristo.
E aí nós encontramos esse caminho. Por isso que ele é o único caminho, ele é a verdade e Jesus é a vida. E fica claro que Deus, ele vem sobre aqueles que estão buscando. Aqueles que buscam de coração, Deus se manifesta. Foi assim com Pedro, e estava sendo agora com Cornélio. Cornélio, por tantos anos você me serviu, você esteve lá temendo o meu nome, fazendo aquilo que é reto aos meus olhos, e hoje você vai receber algo que você nunca recebeu. O Espírito Santo veio sobre ele. A presença do próprio Deus na família de Cornélio. Será que isso não é desejável no nosso meio? Enquanto Pedro estava pregando o evangelho básico, o Espírito Santo veio. Já pensou uma reunião na sua casa, você falando com seus pais, com seus irmãos, falando, hoje eu fui na igreja e nós ouvimos sobre Atos 10, e aí nós vimos que Cornélio era um homem temente a Deus, daqui a pouco todo mundo começa a ficar cheio do Espírito Santo. Todos começam a glorificar a Deus. Todos experimentam algo novo. É isso que a Bíblia está falando. É essa prática que nós temos que ter. É isso que nós precisamos romper na nossa vida. Acreditar que quando nós pregamos o Evangelho, quando nós testemunhamos Cristo vivo, o Espírito Santo, ele age. O Espírito Santo está agindo agora, amém? E eu vejo que essa questão de ouvir o Evangelho é muito importante, irmãos. O Evangelho não é algo para ser decorado. Ele não é algo só para ser estudado. Ele é algo para ser vivido, para ser levado a sério. Amar o Evangelho é amar a palavra de Cristo. Amar a palavra de Cristo é amar o próprio Cristo. Andar da forma como Ele quer, como Ele ordena. As coisas. Quando Jesus fala aí de pregar o Evangelho, Ele não está falando, por favor, vão lá, prega o Evangelho, senão vai dar tudo errado. Ele está falando, vai, prega, não importa onde, não importa como, vai. E o Espírito Santo, Ele vem testificando toda a obra de Cristo. O Espírito Santo está em nós. E nós temos esse poder de levar ao mundo a palavra de Deus. Não se limite, irmãos. Rompa essa barreira. Não seja religioso. Entenda o que Deus quer fazer. Se disponha. Pedro, cara, ele pode ter todos os defeitos, mas quando o Espírito Santo falou, eu que estou mandando esses caras, não impeça eles, vai com eles. Pedro foi. Pedro obedeceu. Pedro já tinha aprendido uma lição, mas Deus, como sempre, estava falando, Pedro, tem mais uma coisinha que eu quero te ensinar. Você está disposto? E ali ele abriu os olhos. Cara, o Espírito Santo, as promessas de Deus não estão restritas só para nós. Se você sair aqui na rua e de repente pregar para alguém, aquela pessoa pode ter um entendimento absurdo de Deus. Porque Deus está visitando aquela pessoa. É Deus que opera na pregação do Evangelho. Não é o seu poder de argumentar. Não é o quanto você é legal falando. Não é se você faz uma mágica, se você usa um livrinho. É você, cheio de Deus, pregando o Evangelho. Eu, cheio de Deus, pregando o Evangelho. E a gente experimenta esse tipo de coisa. E aí, ele fala assim, qual evidência nós estamos esperando para poder batizar esse povo? Em outras palavras, o que impede eles de fazer parte da família de Deus, de assumir esse compromisso com Cristo? Eles têm tudo. E eles só não tinham o Espírito Santo, mas agora nós oramos aqui, falamos o Evangelho, eles receberam. Então vamos batizar esse povo. Mudou a estrutura. Tanto é que ele teve que explicar isso até na igreja, no capítulo seguinte. Falou, Pedro, o que você foi fazer na casa daquele maluco lá? Não, peraí, deixa eu explicar para vocês. Deus me apareceu numa visão. E falam que tinha alguns caras acompanhando Pedro. Pedro não foi sozinho. Ele não é autossuficiente. Ele precisa da igreja. E tinham lá 6 irmãos, se não me engano, porque no outro capítulo vai falar exatamente o número de irmãos que acompanham ele. E eles viram aquilo e falaram, meu Deus, Deus está agindo até nos caras que não tem nada a ver com o judeu. E eles ficaram maravilhados de Deus fazer isso. Aquele dia, a igreja nunca mais foi a mesma, irmãos. A partir daquele dia. E até hoje continua. Tirando o Jonathan aqui, acho que não existe nenhum outro judeu. Não quero... meio judeu, Já confessou a fé em Cristo. Os caras te obrigaram lá a confessar no Nordeste. Depois ele conta a história, se vocês quiserem. Mas todos nós não tínhamos nada a ver com Abraão, nós não tínhamos nada a ver com a lei mosaica, nós não tínhamos nada a ver com os rituais judeus, e nós não tínhamos nada a ver com o povo judeu, mas Jesus morreu para que todo o povo pudesse adorar o Senhor. Isso é a maior barreira que rompeu foi Jesus, irmãos. O que é difícil para você romper na sua vida? Qual tem sido uma barreira que você tem visto aí? Vamos desespiritualizar as coisas.
Qual tem sido o desafio grande na sua vida? Jesus já quebrou essa barreira há muito tempo. Jesus, ele fez o impossível. Jesus fez algo que nenhum de nós conseguiríamos fazer, nem quando nós estivéssemos mais saudáveis, mais ricos, mais capacitados. Jesus fez o que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum idoso, nenhum sábio poderia fazer. E ele nos aproximou de Deus. Se ele rompeu essa barreira toda, qual barreira ainda vai ficar de pé na sua vida? Lembra, tudo depende do Evangelho, dessa vida de temor, dessa vida de oração. E para concluir, eu quero falar assim, que Deus, ele é soberano. E ele moveu todas essas peças para mostrar o propósito dele. Pô, Pedro, você está fazendo coisas muito lindas, muito grandiosas, você está expandindo o Evangelho, você está alcançando pessoas, mas você ainda não parou, e não parou para prestar atenção, que eu não quero alcançar só o meu povo, judeu. Eu também quero ir para os gentios. E aí Paulo foi levantado para isso. E chegou o Evangelho até nós. Olha que bênção. Porque um homem realmente dedicou a sua vida para pregar o Evangelho. Deus está querendo mostrar que essas barreiras precisam ser quebradas, irmãos, para que o Evangelho seja pregado, para que a nossa vida seja transformada, para que a vida de outros seja transformada. É esse Evangelho que a gente tem que crer, irmãos. Minha vida não está perfeita, mas eu creio nesse Evangelho. E, ultimamente, existe um problema na igreja, porque parece que é uma crise de identidade, cara. A gente não ouve mais falar de Jesus na igreja. A gente ouve de tudo. MDA, movimento em célula, a gente ouve sobre formatos, sobre pessoas, sobre artistas, sobre cantores, mas a gente não ouve falar de Jesus. Os nossos papos muitas vezes nem têm Jesus no meio. E aí eu te pergunto, que poder que a gente vai ter para pregar o Evangelho? Como a gente vai ser uma igreja que testemunha Cristo vivo, se Jesus está na porta de fora? Então é algo para a gente pensar. Porque existem pessoas aí fora que estão esperando a gente acordar. Pessoas que estão aí esperando Pedros se moverem para apresentar o Evangelho. E nós vamos estar como Pedro, dependendo dessas pessoas para também aumentar o nosso entendimento a respeito do que Deus quer fazer. E por fim, eu vou levantar algumas questões. Eu perguntei para vocês quais são as barreiras que vocês precisam romper, quais barreiras nós precisamos romper. E eu levantei algumas coisas aqui para você meditar, se você tiver com dificuldade de pensar. Você acha que Deus é um Deus distante? Você acha que Deus não te ouve? Você sente Deus longe? Isso é uma barreira que você precisa quebrar. Você pensa que Deus não está considerando o seu caminho? É uma coisa que nós precisamos romper. Você acha que seus medos, suas dores, suas aflições, elas passam desapercebidas diante do Senhor? Você acha que Deus não olha no momento que você está lá realmente sofrendo? Você acha que Deus ele é insensível? Isso é uma barreira que você precisa romper na sua fé. Você tem algumas convicções aí, no seu coração, e de repente você acha assim, já alcancei tudo que eu preciso para viver uma vida piedosa. Isso é uma barreira que você precisa romper. Isso é orgulho. A gente tem muitas barreiras para romper, irmãos. Muitas barreiras. Você tem negligenciado uma vida de oração? Essa deve ser a primeira barreira que nós temos que romper. E cultivar essa vida com o Senhor. Porque Ele é um Senhor que nos ama e se importa conosco. E por fim, eu creio que todas essas barreiras, elas podem ser rompidas por meio de Jesus. Quando a gente vai testemunhar de Jesus, sem o Espírito Santo é impossível. A gente pode ter uma vida até meio bagunçadinha, igual Pedro lá, estava meio bagunçado em algumas áreas, mas Deus usou grandemente. E Cornélio, depois dessa visita de Pedro, mudou, transformou. Ele já tinha uma vida legal, talvez até melhor que a nossa, mas ali ele experimentou Deus. Nós precisamos experimentar Deus, amém? E acho que agora é o momento da ceia, né? O pastor não chegou. Reflitam nisso, irmãos, porque quando a gente vai fazer a ceia, na verdade, eu quero ligar isso com a mensagem. A maior barreira Jesus já quebrou. Quando Jesus se deu como sacrifício na cruz, oferecendo o seu corpo, derramando o seu sangue, parece que ali houve a maior derrota da terra, da história, mas pelo contrário, foi a maior vitória. Foi ali que o véu foi rasgado. O que nos separava de Deus foi destruído. Nós temos acesso a Deus. Então, nesse momento,
como o pastor disse, né, eu gostaria dos cooperadores para nos ajudar a distribuir a ceia. O pessoal vai passar distribuindo os elementos, e eu vou abrir aqui num trecho bíblico.